A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Nesse tempo da Epifania, um período relativamente curto, desde o dia 6 de janeiro até a quarta-feira de cinzas, temos um resumo da vida de Jesus e o que, na verdade, também temos esta oportunidade durante o ano inteiro. Mas, durante a Epifania, mencionamos a visita dos magos do Oriente, a fuga para o Egito, a morte das crianças em Belém. Nós também lembramos Jesus aos 12 anos no templo, o batismo dele e após a tentação no deserto e toda a atividade de João Batista como precursor de Jesus. Ainda lembramos o contato de Jesus com os seus primeiros discípulos e o chamamento desses. Temos também Jesus iniciando o seu ministério, proclamando o reino de Deus, fazendo muitos milagres, curando muitas pessoas. Ainda também a transfiguração de Jesus. E para o domingo de hoje temos o casamento em Caná da Galileia, onde Jesus então faz o seu primeiro milagre. Queridos irmãos e irmãs, é claro que nós nos incomodamos muito com tudo de errado, decepcionante, horroroso que ouvimos por aí afora no mundo durante o ano que passou e também já nesse começo do ano novo. Costumamos então dizer, onde é que já se viu uma coisa dessas? Ou então, esse mundo não tem mais jeito mesmo. Mas, queridos amigos, não é só lá, longe de nós, que coisas erradas acontecem. Não é só no mundo que decepções e horrores são praticados. Também dentro de nós acontecem coisas que nos decepcionam e que decepcionam aos que nos conhecem. Dentro de nós há muita coisa a modificar. Fazemos muitas besteiras, exageros, muitas vezes falhamos no amor, somos egoístas, cometemos injustiças. Por outro lado, isso nos intranquiliza. Começamos o ano novo reconhecendo as nossas imperfeições e fazendo promessas de corrigir, fazer melhor. Aliás, fazemos isto em cada culto onde participamos. Nesse propósito de corrigir a nossa vida e traçar metas para o ano novo, das quais o pastor Reinaldo falou em sua última mensagem, nesse propósito, Paulo, ele nos dá dicas e vem ao nosso encontro, lembrando no texto de 1 Coríntios 12, 1 a 11, que existem diversidade de dons e oportunidades para não envergonhar, para não falar mal de Jesus, para praticar aquilo que o engrandece e que demonstra a nossa gratidão a Ele. Então Paulo fala em prestar serviços, em habilidades para trabalhar, capacidade para falar, ensinar com sabedoria e assim pôr os nossos alvos e objetivos e as metas em prática. Paulo fala do dom da fé e dos poderes e das ações que provém dela.
E deixa bem claro que é o Espírito Santo que distribui estes dons. A tal ponto, diz Paulo, que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Aliás, isto quer dizer que ninguém pode declarar e confessar que crê em Jesus como Deus e Senhor e Salvador, senão pelo Espírito Santo. Então, temos assim uma direção, temos propostas bem concretas da parte do apóstolo Paulo para este 2022. Mas também, coincidentemente, no capítulo 12 de Romanos, depois de dizer, não vivam conforme os poderes e padrões deste mundo, ele diz então, também nós todos temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E então ele menciona que é pela fé que agimos. Paulo fala em dedicação, esmerar-se, ofertar com generosidade, aconselhar, repreender, animar, exortar pessoas, usar a autoridade e liderar com responsabilidade, bom senso e justiça. São metas que Paulo coloca ali. São sugestões e propostas para aqueles que desejam corrigir a sua vida e acertar mais e melhor na caminhada em gratidão pela graça de Deus. E então ainda, Paulo diz neste capítulo 12 aos Romanos, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Que direção bonita, que metas maravilhosas Paulo coloca diante de nós, nesse capítulo 12 aos Romanos também. Mas também temos ainda o relato do casamento em Caná da Galileia, onde Jesus estava convidado. Quanto assunto, quanta reflexão, quantos questionamentos poderíamos fazer nesta hora ao falarmos em casamento. Se Jesus ainda é convidado, qual é a importância dele, na opinião daqueles que fazem a festa, da presença dele nesta ocasião? E quantos casamentos realmente acontecem, não da forma como deveriam, biblicamente corretos, com a oração e com a bênção do Senhor, e assim não honram aquele que verdadeiramente deveria ser invocado e convidado. E quanto aos problemas que neste casamento apareceram,
E quando eles acontecem na nossa vida, a quem recorremos? Onde buscamos as soluções para os desafios e dificuldades que enfrentamos? Nessa história do casamento em Caná, Maria, a mãe de Jesus, nos dá uma grande lição. Ela diz aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. E aí então o milagre, a solução aconteceu. E assim também vai acontecer quando nós buscamos o auxílio de Deus, o perdão dos nossos pecados, o acerto para os nossos erros, quando nós recorremos a Jesus para estar do nosso lado e nos fortalecer nas nossas decisões para dentro deste novo ano. E ainda lembramos os 2 salmos, 127 e 128. Resumindo, se o Senhor Deus não edificar a casa, o lar, os nossos propósitos, em vão trabalham os que edificam, em vão lutam e buscam sucesso aqueles que não o fazem, invocando e buscando a bênção do Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Neste caso, no contexto do casamento, é o esposo, é o pai, que precisa ter o verdadeiro temor do Senhor em seu coração, para que possa receber as bênçãos do alto. O mundo, caros amigos, jaz no maligno. Lá nós encontramos decepções, barbaridades e tanta maldade. Mas não esqueçamos, não só no mundo há falhas. As nossas famílias e cada um de nós pessoalmente também enfrentamos, isto é, causamos e sofremos as consequências do pecado. É necessário perseverança, combater o bom combate da fé, ser sóbrio e vigilante, aconselhar-nos mutuamente, orar sem cessar. Resumindo, é necessário seguir as orientações de Deus, fazer o que Jesus diz e ordena. Eis a direção segura. E para não desanimarmos e para continuarmos firmes, confiando nas bênçãos de Deus, este mesmo Deus nos diz, pelo profeta Isaías: você é meu servo, não fique com medo, porque eu estou com você. Eu escolhi você e não o rejeitei. Eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eu o ajudarei. Isaías 41, 9 e seguintes. Não fiquemos a lamentar e a achar culpados. Fiquemos atentos ao que Jesus nos aconselha e ordena. Veremos que milagres continuarão acontecendo. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes no Salvador Jesus Cristo. Amém.